Edifício à noite, Praça Mauá, 7º, 21º andar. Esse era o endereço da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Mas, como eu disse, 21º andar era o endereço do departamento musical, no 21º andar. E é sobre este departamento musical que nós vamos desfilar alguns programas produzidos no departamento musical da Rádio Nacional. Vamos, então, desfilar para vocês mais alguns programas, mais algumas gravações de programas que fizeram história no rádio da Rádio Nacional. Eu queria dizer para vocês que já fizemos essa a referência em programas anteriores. A Rádio Nacional, para a época em que não havia tantos estudos sobre administração, sobre gestão, sobre gerenciamento, a Rádio Nacional estava bem à frente disso, porque, como eu disse anteriormente, em outros programas nossos aqui do Carioca da Gema, a Rádio Nacional foi encampada pelo presidente Vargas, incorporando a Rádio Nacional as emissoras, as empresas incorporadas ao patrimônio nacional, que tinham várias empresas, entre elas a Rádio Nacional. E quem foi dirigir a Rádio Nacional foi um grupo de gestores que conseguiu imprimir uma qualidade aos programas da Rádio Nacional. Nesse programa, nós estamos gravando externamente, com equipamento de externa. Eu peço a paciência dos nossos queridos amigos para ruídos estranhos que possam aparecer. Eu estou na minha casa, fora do Rio de Janeiro, convalescendo ainda de um problema de saúde, de uma gripe muito forte, mas já estou curado. Mas eu estou fazendo este programa, a exemplo do que fiz na semana passada, no nosso equipamento de externa, em minha casa, aqui no estado do Rio de Janeiro, melhor dizendo, no distrito de Arrozal, que pertence a Piraí. Um clima delicioso, ótimo para a gente recuperar as forças. Não quis reprisar programas e combinei com o nosso amigo Hugo fazer, através de um link, esta gravação para que vocês não fiquem privados da continuidade dos nossos programas. No programa anterior, nós falamos sobre programas produzidos pelo Departamento Musical da Rádio Nacional, que ficava justamente no 21º andar do edifício à noite. Tínhamos um auditório, tínhamos um estúdio, mais atrás, mais estúdios menores, e mais atrás ainda ficavam as salas de ensaio, as salas em que os instrumentos musicais, as orquestras guardavam, ensaiavam os programas, e a parte administrativa. Então, você tinha na Rádio Nacional, você tinha o departamento musical, no 21º andar, o radiojornalismo, que ficava no 19º andar, nós tínhamos o departamento musical no 20º andar, justamente com o departamento jurídico, e o radioteatro, o departamento de radioteatro, que ficava no 21º andar. Então, o Nacional tinha a sua gestão divididas por departamentos. É do departamento musical que nós vamos apresentar alguns programas
conforme eu disse para vocês. O primeiro programa que eu selecionei para vocês aqui é este agora que o Hugo vai colocar, que é a Canção da Lembrança. Timatozan apresenta a Canção da Lembrança. Do Rio de Janeiro, sob a regência de Léo Perac, e os cantores Trio Madrigal, Jorge Fernandes, Juanita Castilho, Lenita Bruno e Coro Misto, chega ao seu receptor a Canção da Lembrança. As mais lindas canções do cinema e as melodias internacionais que em 30 anos conquistaram maior destaque na preferência popular. Arranjos musicais de Alexandre Inhatali e Léo Perac, produção de Lorival Marques para Timatozan, um tônico poderoso. Quando você viaja de avião ou assiste o seu filme, quando se serve dessas 1000 pequeninas coisas que lhe dão conforto e felicidade, não imagina quantas noites de sono foram gastas, quantas experiências foram precisas para que se atingisse esse ideal de bem-estar. Muitos cientistas, muitos técnicos e muitos anos foram necessários até que se produzisse em benefício dos pulmões esse grande calmante e expectorante que é Timatozan. Mas valeu a pena tanto esforço, porque Timatozan veio aliviar os que sofrem, vencendo as gripes, tosses e bronquites. Outro dia eu senti uma emoção tão agradável. Como assim? Passava pela cidade quando escutei uma velha canção. Imagine você que é uma recordação de 1924 ou 25, quando esteve aqui no Rio um circo espanhol. Sei. E nele havia um grupo vocal que cantava assim. Bom, essa foto que vocês viram aí, estampada, é a de Lorival Marques. Lorival Marques era o produtor da Canção da Lembrança. E esse programa funcionava da seguinte maneira. Lorival Marques, ele tinha uma biblioteca, ele era um pesquisador. Ele tinha uma biblioteca na Rádio Nacional, tinha uma sala com uma biblioteca invejável, não só de livros, mas também coleções de revistas e de recortes de jornal. Ele tinha uma equipe de 3 ou 4 pessoas que trabalhavam com ele, e eles faziam pesquisas. E os programas do Lorival eram sempre na base de pesquisa. Ele tinha a Canção da Lembrança, que eu já vou explicar como é que funcionava o programa, e um programa chamado Seu Criado Obrigado, patrocinado pelo Superfleet, aquele remédio que matava insetos, né? Superfleet. Os mais antigos vão se lembrar disso. Mas esses programas demandavam pesquisa porque naquela época não tinha Google. Hoje em dia você vai no Google e descobre uma opção de coisas. Naquela época não. Você, para descobrir qualquer coisa, tinha que sair de casa, ir a uma biblioteca, perder ali horas pesquisando em N livros, N revistas. Não tinha Google. Tinha as enciclopédias. Meu pai me deu uma enciclopédia chamada Tesouro da Juventude. Os mais antigos vão se lembrar disso. Quando eu era menino, eu ganhei de presente o Tesouro da Juventude. Tinha a Delta Larousse, né? Enfim, eram enciclopédias. E você ali tinha acesso relativamente rápido
a informações. Não tinha nada de Google. O Google agora é mole, né? Você chega lá, digita o que você quer e aparece. Não só o Google, como outros sites de pesquisa de conteúdo. Mas na época do que não existia Google, os ouvintes da Rádio Nacional mandavam perguntas para que fossem esclarecidas várias coisas. E esse programa que respondia a essas perguntas chamava-se Seu Criado Obrigado. Quero abrir um parênteses antes de falar da Canção da Lembrança, num outro programa, numa outra emissora, que era o Pergunte ao João. Os mais antigos vão se lembrar desse programa de rádio, que marcou época nos anos 50, na Rádio Jornal do Brasil. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre a história da Rádio Jornal do Brasil e, oportunamente, eu farei um programa sobre a Rádio Jornal do Brasil, que foi uma grande emissora de rádio também. Pois bem, a Rádio Jornal do Brasil tinha um programa chamado Pergunte ao João, que era escrito por João Evangelista e apresentado por um locutor de rádio chamado Jorge da Silva, também conhecido como Majestade, e uma locutora chamada Anita Taranto. Vamos falar disso oportunamente. Vocês vão ter que esperar um pouquinho. Mas, voltando aqui ao Lorival Marques, falei do programa que ele produzia, Seu Criado Obrigado, e tinha esse musical que o Hugo colocou aí a abertura, chamado A Canção da Lembrança. Por que a Canção da Lembrança? Vivíamos uma época, nos anos 40, 50, lá nos anos 30, 40, 50, que o cinema apresentava grandes musicais com belíssimas trilhas sonoras, e esses filmes tinham música, muita música, e a música ficava vinculada ao filme de tal maneira que você, ao ouvir a música, se você tivesse visto o filme, você ia rapidamente identificar e relacionar aquela música com aquele filme. A Canção da Lembrança consistia no seguinte: uma locutora e um radioator da Rádio Nacional fazia menções a determinado filme e aquela música. E o ator se lembrava daquela música e imediatamente a orquestra e algum cantor recordava e cantava aquela música. A locutora que fazia as lembranças era a Daisy Lucidi. E o locutor, melhor dizendo, o ator que citava as músicas era o Roberto Faisal, ou o Milton Rangel, ou um outro ator da Rádio Nacional, Celso Guimarães, que então ia citando trechos do filme e a orquestra e o coro da Rádio Nacional executava aquela música. Daí chamar-se A Canção da Lembrança. Era um programa muito bonito, um dos mais belos programas do rádio brasileiro. A Canção da Lembrança ficou vários anos sendo apresentado pela Rádio Nacional. E vocês viram aí a abertura. A abertura que vocês ouviram aí foi ao ar no dia 30 de junho de 1953. Os locutores foram Reinaldo Costa e Jorge Cury, a grande orquestra da Rádio Nacional, conduzida pelo maestro Léo Perac, que fazia os arranjos juntamente com o maestro Alexandre Inhatali. Então, aí você tem o maestro Léo Perac. O maestro Léo Perac foi um dos maiores maestros que este Brasil conheceu.
Ele era maestro, arranjador e professor. Ele foi professor, sabe de quem? Do Antônio Carlos Jobim. No outro dia eu estava ouvindo uma entrevista do Tom Jobim. Vocês sabem que o Tom Jobim era maestro. Cantava, claro, bossa nova, um dos criadores da bossa nova, e era maestro. O maestro Tom Jobim. Antônio Carlos Jobim. Ele foi aluno desse que está aí, do Léo Perac. O Léo Perac era um arranjador fino. Ele regia e fazia arranjos para a grande orquestra da Rádio Nacional. Ele, o Alexandre Inátali, o Lírio Panicali. Havia outros maestros na rádio, mais populares. O maestro Chiquinho, por exemplo. Mas o maestro Chiquinho era mais dos ritmos das canções populares. Ele que participava dos programas do César de Alencar, do Manuel Barcelos. O maestro Chiquinho era mais popular. O Léo Perac, o Alexandre Inátali, o Lírio Panicali, o Radamés Inátali, outro gigante da música, ele era mais ligado a uma música mais erudita. Vocês viram aí a Canção da Lembrança, num programa de 1953. Vamos agora apresentar um outro estilo de programa. Não era um musical, digamos assim. Era um programa mais humorístico, mas que também era produzido no 21º andar. Vamos falar agora de Alvarenga e Ranchinho. O Hugo vai colocar para vocês uma gravação da abertura do programa de Alvarenga e Ranchinho, que foi ao ar em 3 de junho de 1947. Aí uma foto da dupla, foi uma dupla famosíssima. Famosíssima. Eles eram muito engraçados. Fizeram história, porque eles faziam um humor muito sem vergonha, digamos assim. Eles faziam sátiras, faziam paródias. Eles foram precursores da paródia política. E num período, lá nos anos 30, 40, em pleno governo Vargas, em que havia uma censura muito rigorosa, eu vou pedir a Hugo para colocar um trechinho aí de um programa, a abertura do Alvarenga e Ranchinho. Vamos ouvir um pedacinho. Alvarenga e Ranchinho, os milionários do riso. A asma tanto ataca os pobres como os milionários, mas todos se curam de um modo simples, fácil e seguro. Curam-se com Mendaco. Milhares de pessoas que ainda ontem sofriam os atrozes suplícios da asma, hoje riem. São também milionárias de alegrias, graças a Mendaco. Em qualquer farmácia ou drogaria, compre Mendaco e ria. Ria porque a asma foge quando Mendaco aparece. E aqui... Saúde, velho. Como vamos? Tempo nós não topávamos. É verdade. Saúde, velho. Tô satisfeito. Então vai dar bater. Vai dar bater. Guerrinha boa. Bater também. Imagina encontrar ele aqui falando no Mendaco, né? No Mendaco, Pois é. Tô satisfeito. Eu também estou muito satisfeito. Jundiaí. Vamos, Maruca, vamos. Já que vocês vão apresentar? Então vamos cantar uma modinha que nós inventou aí dos programas aí da rádio. Ah, muito bem. Vamos lá, então. Nessa moda de viola, nós pede nos desculpar. É tudo uma brincadeira, não queremos falar mar.
um programa que eu gosto, ligo o rádio bem aberto. É o programa falado do Dr. Paulo Roberto. Ô compadre, eu vou te dar uma triste notícia, hein, Roberto? Que foi? Sua sogra morreu. Obrigado, doutor. Essa referência, obrigado, doutor, é uma referência a um programa que a Rádio Nacional tinha, de rádio teatro, escrito pelo Dr. Paulo Roberto, aquele de Gente que Brilha, que nós apresentamos aqui na semana passada. O Obrigado, Doutor era um programa que homenageava a classe médica, produzido por um médico radialista chamado Paulo Roberto. Então, por isso eles fizeram aí uma charge, referência a Obrigado, Doutor, que era o título do programa. Mas o Alvarenga e Ranchinho, eles vieram do rádio do interior e se radicaram no Rio de Janeiro, se apresentaram em cassinos, se apresentaram em outras rádios, e em 1947 eles foram para a Rádio Nacional. Mas antes de ir para a Rádio Nacional, eles estiveram em várias emissoras. Estiveram na Tupi, na Marinque Veiga, e eles fizeram humor e sátira política nos anos 40, em plena Segunda Guerra Mundial. Eles faziam paródias do Hitler, do Mussolini, eles imitavam políticos brasileiros e faziam também graça com o regime ditatorial de Getúlio Vargas. Aí a coisa ficava meio complicada, porque havia um negócio chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. A censura era muito forte naquela época. Você não podia falar de políticos, nem ainda mais políticos do governo. E o Alvarenga e o Ranchinho eram muito irreverentes. Eles faziam música satirizando certos decretos, leis do Getúlio, e havia problemas, porque às vezes, quando terminava o programa de rádio, na porta da emissora já estavam autoridades policiais que pegavam no Alvarenga e Ranchinho, levavam para o Departamento de Imprensa e Propaganda, e lá eles passavam várias horas respondendo a perguntas, e eles levavam aquilo tudo, por incrível que possa parecer, eles levavam na esportiva, como se for dizer. Eles nunca foram alvo de violência física. Agora, havia uma violência moral, psicológica, mas, curiosamente, eles estavam preparados para isso, eles sabiam o risco que eles corriam. Então, terminava o programa, eles já sabiam que, via de regra, tinha já um grupo de policiais que levavam eles para a sede, as dependências do Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o departamento dirigido por um braço direito de Getúlio Vargas, chamado Filinto Miller. O Filinto Miller não era fácil, não. Não era fácil. Ele era muito rigoroso, intempestivo, e não gostava que fizessem piadas sobre o governo ou sobre os decretos-leis de Getúlio Vargas. Aliás, falando sobre Filinto Miller, anos mais tarde, o Filinto Miller, o Getúlio foi embora, né? Mas o Filinto Miller continuou na política. E ele foi até senador. Ele foi senador e continuou na política. Anos mais tarde, ele se retirou, para a alegria de muitos, para gáudio de muitos. Filinto Miller se retira, vamos chamar assim, se aposenta, e ele vai fazer uma viagem de turismo
para a Europa com sua mulher e seu neto e embarcam no avião da Varig, aquele famoso avião da Varig que sofreu um acidente nas proximidades do aeroporto de Orly. Houve um incêndio a bordo e morreram vários passageiros, alguns se salvaram, e entre pessoas colunáveis que estavam nesse avião da Varig, o Boeing 707 da Varig, estavam o cantor Agostinho dos Santos, estava a socialite Cristina Leclerc e o ex-senador Filinto Miller, sua esposa e seu neto, que morreram nesse acidente. Anos depois, né, porque o acidente foi nos anos 70. Então, nos anos 70, Filinto Miller já estava afastado da política há muito tempo. Mas voltando a falar aqui do Alvarenga e Ranchinho, uma vez, a Alzirinha Vargas, que era filha do Getúlio Vargas, gostava muito do Alvarenga e Ranchinho. Ela apreciava muito a dupla humorística. E ela convidou os dois para irem ao Palácio do Catete se apresentar para quem? Para o presidente Vargas. No dia 19 de abril, porque era aniversário de Getúlio. E eles foram, né? Eles topavam tudo. Eles tinham uma cabeça, um espírito, um fair play. Eles toparam. Chegaram no Palácio do Catete numa noite, do dia 19 de abril, não havia convidados, era só a família e poucas pessoas. Chegou o Alvarenga e Ranchinho, com seus respectivos violões. Eles chegaram lá no Catete, no palácio, viram aquele palácio, chegaram assim meio ressabiados. A filha do Getúlio os recebeu muito bem, claro. Era fã de carteirinha do Alvarenga e Ranchinho. Eles ficaram assim meio ressabiados, mas logo eles se descontraíram. O Getúlio estava sentado numa poltrona, fumando um charuto, e ria às gargalhadas das piadas da dupla. E eles foram ficando entusiasmados, foram cantando piadas, cantando paródias, cada um com seu violão, e o Getúlio ria. Aí eles engrenaram numas paródias e falavam do Getúlio, falavam do governo, e o Getúlio, com seu charuto, achava uma graça muito grande. Foi um sucesso, né? A apresentação deles foi um sucesso. Quando terminou, o Getúlio chegou para a dupla, agradeceu, botou a mão no ombro de cada um e disse aqui: olha, estou sabendo que vocês enfrentam, às vezes, problemas com a censura. Vou determinar que, a partir de hoje, vocês não sejam mais importunados. Vocês podem fazer piada comigo, com o meu governo, com os meus políticos. Ninguém vai mais importunar vocês. Está ouvindo? Aí eles agradeceram. E o Alvarenga virou-se para o Getúlio e falou assim: mas, presidente, agora acabou a censura, a gente pode fazer as piadas que quiser. E agora, presidente, o senhor vai desculpar, mas perdeu a graça, né? Agora perdeu a graça. Como é que a gente vai fazer piada sem a marvada da censura, né? Então, os três deram boas gargalhadas, os presentes deram boas gargalhadas, e realmente, a partir daquela data, nunca mais eles foram importunados. Nunca mais. Isso foi um fato verídico na carreira desses dois grandes políticos, humoristas, Alvarenga e Ranchinho. Agora, nós vamos falar de um outro programa, já agora um programa musical,
programa chamado Cancioneiro do Leite de Rosas, um programa que foi ao ar em 29 de março de 1948. Vamos ouvir aí um trechinho do Cancioneiro do Leite de Rosas. E a Rádio Nacional passa um novo programa. Rosas, a beleza, o frescor e a juventude da cutis feminina cumprimenta os seus ouvintes e lhes traz mais uma audição do seu famoso cancioneiro popular. Uma mensagem de música e beleza à sensibilidade dos ouvintes. E a voz querida de Nelson Gonçalves, hoje finalizando a sua temporada no Cancioneiro do Leite de Rosas. O estimado cantor que durante 8 programas aqui esteve entre nós, emprestando seu inegável valor artístico aos doces momentos do cancioneiro, hoje se despede, recordando alguns números de êxito criados neste programa. Já na próxima segunda-feira teremos aqui de novo a voz de Francisco Alves, reencetando a temporada de 1948. O Cancioneiro do Leite de Rosas apresentará na audição de hoje Neuza Maria e Heleninha Costa. Ao nosso microfone, a cronista de assuntos femininos, Elza Marzullo, criadora da Antologia das Rosas. Meus ouvintes, muito boa noite. Antes de tudo, quero agradecer a valiosa e delicada colaboração de vocês. Temos recebido de todo o Brasil cartas contendo magnífico material para a composição de nossa antologia. No decorrer do programa, mostraremos aos ouvintes as cartas destacadas. Não há tempo suficiente para se ler ao microfone todo o material recebido, que é copioso. Por isso, destacamos 5 das colaborações dos ouvintes e a estas premiaremos com uma delicada lembrança dos laboratórios Leite de Rosas. Mas, ouvintes, vamos ao desfile musical de hoje e aguardem a leitura das cartas destacadas hoje. Aqui está uma rosa completamente fora da nossa antologia. Pertence ao cancioneiro popular. Uma rosa que tem ciúmes e fala de amor. Nelson Gonçalves e Neuza Maria dialogam na história de Dona Rosa. Dona Rosa. Então vocês viram aí, com esse programa, o Cancioneiro do Leite de Rosas, que foi ao ar no dia 29 de março de 1948. E cita aí Nelson Gonçalves, que estava no apogeu de sua carreira, que fez uma temporada nesse programa, e o locutor, Reinaldo Costa, anunciou a próxima atração, que era Francisco Alves, também contratado da Rádio Nacional na época. E a colunista Elza Marzullo, importante nos jornais da época, falando sobre beleza feminina, e o patrocínio do Leite de Rosas, esse produto icônico que minha avó já usava, né? Já dos tempos, como diriam os antigos, do tempo do onça, né? O Leite de Rosas, que era um laboratório especial, um laboratório brasileiro. Aliás, muitos laboratórios que patrocinavam programas da Rádio Nacional eram brasileiros. Tinha o Colírio Moura Brasil, produzido pelo Laboratório Moura Brasil. Tinha o Filmatozan, um produto do Laboratório Nacional. O próprio Rum Creosotado, que patrocinava
a Canção da Lembrança, eram laboratórios brasileiros que hoje não existem mais. Né? Vocês sabem que esses grandes laboratórios, os tradicionais laboratórios brasileiros, foram todos comprados por laboratórios multinacionais. Bom, mas isso aí é outra história, não é a nossa história do rádio. Mas o Leite de Rosas, eu botei ali a foto que vocês viram, é do maestro Lírio Panicali. É uma homenagem que eu presto ao maestro Lírio Panicali, porque independente da grande orquestra, né, o Lírio Panicali, um grande arranjador, e ele montou na Rádio Nacional uma orquestra melódica que tinha várias participações na rádio. O maestro Lírio Panicali, com a sua orquestra melódica, formada, na sua maior parte, por cordas, era uma orquestra muito bonita, porque era, o nome está dizendo, orquestra melódica, da regência do Lírio Panicali. Ele fazia arranjos para programas românticos, programas mais suaves, para serem ouvidos na noite. Era muito bonita. Essa orquestra melódica era muito importante na programação da Rádio Nacional. Bem, vamos falar agora de um outro programa que será o último da nossa série de hoje, chamado de Curiosidades Musicais. Vamos ouvir, então, a abertura do Curiosidades Musicais e depois eu comento. Vamos lá. Mais um programa da série Curiosidades Musicais. Mais uma lembrança amável enviada a todos os brasileiros pelo mais popular dos produtos farmacêuticos do país, Colírio Moura Brasil. Teus olhos são dois astros pequeninos. O programa que a Almirante vai apresentar hoje é um dos mais interessantes da sua série de curiosidades musicais. Mas, atenção, aí vem o Almirante. Boa noite, caros ouvintes de todo o Brasil. Já vocês todos têm recebido pelo rádio centenas de músicas para o carnaval deste ano. Os que ouvem hoje essas músicas talvez nem imaginem como é que antigamente a gente se divertia no carnaval. Talvez muitos pensem que sempre a música de Momo foi desse tipo de sambas e marchas que hoje se usa. Pois justamente o que eu pretendo fazer com esse programa é a recapitulação de algumas das músicas que marcaram épocas em carnavais passados, mostrando assim a sua rápida evolução. Então, essa voz é do Almirante, aquela foto do Almirante. E como eu estava dizendo, já disse aqui anteriormente, o Almirante, como outros radialistas, tinha a preocupação de levar um conteúdo para os seus ouvintes. E ele criou esse programa Curiosidades Musicais, que ia ao ar sempre pela Rádio Nacional, nas segundas-feiras à noite. Esse, por exemplo, foi ao ar em 29 de janeiro de 1940. Olha só como é antigo esse programa. Às 21 horas, patrocinado pelo Colírio Moura Brasil. Mais um laboratório brasileiro patrocinando um programa feito por brasileiros. O Almirante, com a sua preocupação de levar sempre um conteúdo para os seus ouvintes, desfilava músicas e falava sobre as músicas, mostrando
Curiosidades Musicais. Era um programa muito bonito, muito interessante, com bastante conteúdo. O Almirante era um pesquisador do nosso folclore, do nosso cancioneiro. E esse programa, Curiosidades Musicais, ele já não foi lançado na Rádio Nacional, já vinha lá de trás, ainda de um período chamado assim da pré-história do rádio brasileiro. Curiosidades Musicais, caixinha de perguntas, incrível, fantástico, extraordinário. Eram programas produzidos pelo Almirante, chamado também de a maior patente do rádio brasileiro. Meus amigos, eu queria deixar aqui o meu abraço a vocês, o meu carinho. Procuramos neste programa levar algumas relíquias de gravações e alguns informes que você dificilmente encontra nos livros, nas pesquisas. É produto da minha pesquisa, do meu livro, do meu trabalho durante anos na preservação da memória do rádio brasileiro. E eu agradeço aqui a oportunidade me proporcionada pela TV Carioca da Gema para poder levar para vocês esses conteúdos que preservam a nossa música brasileira, o nosso rádio, os nossos valores. Ficamos por aqui. Não percam também as outras atrações do canal Carioca da Gema. Cada dia tem uma atração. Basta você sintonizar e verificar no YouTube que você vai conhecer a programação. O meu abraço para vocês. Ficamos por aqui. Agradeço ao Hugo Andrade a preciosa colaboração e prometemos voltar numa outra oportunidade, já que encerramos aqui esta segunda parte desta série de programas que falam sobre a produção do 21º andar da Rádio Nacional, do edifício à noite, que era ocupado pelo departamento musical. Um grande abraço para vocês. Ficamos por aqui com nossas saudações radiofônicas.